Sabe, amados, às vezes a gente se acostuma, ou a gente fica com um desejo de, principalmente quem estuda, que ama estudar a palavra, tem chamado para ensino. Eu sei que alguns aqui vão me entender perfeitamente. A gente está sempre estudando e buscando algo ainda mais profundo, mais fresco, algo que tenha uma cara de, meu Deus, isso é muito bom, eu preciso compartilhar com a igreja. Mas isso é maravilhoso. Amém? Mas existe um cuidado da gente não deixar a empolgação nas coisas fundamentais passarem por causa disso. Porque as mesmas verdades é quem tem nos sustentado até aqui. São aquelas verdades base, aquela verdade que te alcançou lá no começo. É aquela verdade que trouxe você para esse lugar que você está hoje, que está sustentando a sua vida até hoje. As coisas que estão sendo edificadas estão sendo postas sobre a base. Mas a base é o fundamento. A base é que traz vida a todo o resto, me permitam usar isso, né? A todas as demais revelações que estão sendo construídas. Se a gente perde a base, se a base ela não está segura, tudo que está sendo edificado sobre vai ruir. Então voltar para as bases, voltar para aquilo que foi nos confiado, para aquilo que a Bíblia chama de lugar seguro, de fundamento, é sempre esse lugar de trazer vigor, força, entendimento. É um ambiente de fé sendo gerado. Amém? E eu quero pregar para você hoje, quero compartilhar, na verdade, de algo que eu tenho vivido, experimentado. E o título, dessa ministração é Uma Vida Digna. Deus tem uma vida digna. E se você não está vivendo uma vida digna, eu quero te convidar a dar um passo de fé para viver uma vida digna a partir de hoje. E uma vida digna é uma vida suprida. Não é uma vida, amados, de muitas coisas. Às vezes a gente pensa, fulano vive dignamente porque ele tem um casarão, um carrão, porque ele tem muito dinheiro do bolso. Não, uma vida digna é principalmente uma vida de paz. E sabe que paz você não compra. Paz você não encontra à venda. Paz você não consegue conquistar com títulos, com formação. Você está aqui ainda? Paz, a paz que Jesus nos deu, ela só pode ser vivida e experimentada através da fé. E se tem algo que é caro é perder a paz. Perder o sono, perder a tranquilidade mental, ser atormentado na mente. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Oh, coisa do demônio, não é não? Você ser atormentado na sua mente, você perder aquele lugar de tranquilidade, aquele ambiente de segurança. Aquele ambiente confuso, de conflito, de muitas vozes, de incerteza, de medo, de confusão, de insegurança, de vulnerabilidade. Nada disso é uma vida digna para mim e para você. Não é esse o lugar que Deus tem para mim e para você. E o diabo, muitas vezes, sabendo que Jesus proveu para mim e para você um lugar de paz, de segurança, de provisão, o que ele faz? Ele arma, ele vem com seus dardos inflamados na nossa mente. Ele lança na nossa mente um cenário de uma catástrofe. Ele aumenta, ele faz o uso da hipérbole. Tudo é muito grande, tudo é o pior cenário, é a pior doença, é a pior situação. Você está aqui ou sou só eu? Quem nunca foi procurar um diagnóstico no Google e descobriu que estava morrendo? Sabe, muitas vezes o que nós estamos fazendo é trocando as verdades fundamentais pelas sugestões demoníacas. A nossa fonte de busca prioritária muitas vezes não tem sido a palavra, mas tem sido os sentimentos, os relatórios, o que dizem os especialistas. Deixamos primeiro essas coisas ocuparem um lugar na nossa mente e então depois saímos em busca do que a palavra diz, mas aí já entrou medo, já entrou insegurança, já entrou um relatório, um monstro já foi criado. E nós estamos perdendo esse lugar de paz, que é o lugar onde a fé funciona. Fé funciona em um ambiente de paz. Um ambiente de confusão, muitas vezes nós não vamos diagnosticar a voz do Espírito. São tantas vozes, são tantos barulhos que nós não temos a clareza de Deus falando conosco. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu quero passar por alguns textos, mas enquanto eu estava ali orando e me preparando para estar aqui compartilhando com você, Deus trouxe
trouxe à minha lembrança uma passagem quando Isaac ele vai desentulhar poços. Eu não sei se você conhece essa passagem, mas Isaac ele vai precisar desentulhar poços que os inimigos tinham entulhado. E essa passagem, eu não vou pregar sobre ela, mas eu quero te dizer qual é o tom dessa noite. Amém? Os inimigos tinham trazido entulhos para aqueles poços. E poço é lugar de vida, poço é lugar de água. Ninguém vive sem água. Metaforicamente, a Bíblia traz para nós a exemplificação das fontes de água que brota, a fonte de vida que brota. E os inimigos tinham impedido a água, eles tinham impedido a fonte de vida, eles tinham entulhado poços, eles tinham trazido confusão, sujeira, problema, lixo para dentro de um lugar que deveria sair vida. E sabe que está na hora de alguns de nós desentulhar poços da mente. Sabe que quando ele começou a desentulhar poços, os inimigos falaram, esse poço é meu, porque agora está limpinho. Aquilo é meu. Talvez você ao desentulhar poços, comece a dizer, a glória é minha, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não, não, não. Quem desentulha poços sabe que o poder é de Deus. Isaac não ficou discutindo com os inimigos, falando, isso e aquilo. Ele falou, não pode ficar com esse daqui, porque aquele que está me dando o poder de refazer a história, vai me dar o poder independente de onde que eu for. Talvez você esteja confiando demais em coisas naturais. E tudo bem nós termos bons médicos, bons advogados, bons professores, bons funcionários, mas a nossa confiança precisa ser naquele que não muda. É noite de desentulhar poços. É noite de tirar sujeira, amados. E sabe, entulho dá trabalho. Quem já mexeu com obra em casa? Coisa chata é lidar com resto de obra. É sujeira. Quem já fez aqui rebaixamento de gesso em casa? Você vai lidar com aquele pó uns 6 meses. Não é? Mas sabe, amados, a obra... Ela só se dá por completa quando não tem mais entulho. Enquanto tem entulho na casa, você fala, eu ainda estou em obra. Mas você fala que terminou quando não tem mais entulho. Deus está querendo terminar coisas essa noite. Deus está querendo liberar espaço no seu HD essa noite. Deus está querendo dizer, tira o lixo, filho, porque eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho palavra de vigor. Eu sei, porque sei, queridos, que muitos de nós têm sido atormentados nesse dia com mentira do diabo, com sofisma, com medo, com coisas que entraram, com o espírito de intimidação. Não vai dar certo, não vai funcionar, eu vou morrer, eu estou com a pior doença, eu já fiz de tudo. Tem alguém aqui me entendendo essa noite? Eu sei que Satanás tem trazido um ambiente de medo. Eu sei que Satanás tem levantado relatórios de intimidação. Eita, eu não vou poder avançar tanto aqui porque eu não sei muito bem como está. Mas Deus está nos liberando uma palavra. E uma vez um amigo me disse que uma palavra, a vida de Deus, pode mudar a sua vida e o seu ministério para sempre. Quem me disse isso foi Herênio. Você está aqui? Uma palavra, quando vem da parte de Deus, ela entra no seu coração, ela alcança o homem interior e ela explode lá dentro, todo entulho. Talvez manualmente já dá muito trabalho, mas quando o poder, o dunamis de Deus vem, basta uma explosão para limpar, para remover, para abrir espaço. Oh, aleluia! Se eu estiver pregando só para mim, já está valendo a pena, meu irmão. Porque tem hora que você tem que dar um basta no capeta. Tem que falar, ei Satanás, cala sua boca. Chega, basta. Existe uma indignação que precisa subir. Existe uma ira que precisa vir contra as coisas que o diabo está falando, porque é mentira. E sobre mentira você não fica considerando, nossa, que mentira bonita. É mentira, mas é bonito o jeito que ele diz a mentira. Não, a gente fica indignado quando as pessoas mentem ao nosso respeito. Como você se sente? Quando alguém conta uma mentira, chega lá no gabinete pastoral e fala, pastor, um monte de mentira a seu respeito. Como você se sente? Você não fica entristecido, frustrado,
Porque aquele relatório não é verdadeiro? Pois quando o diabo chega falando para você mentiras ao seu respeito, uma indignação precisa se levantar. Agora essa indignação precisa ser acompanhada de uma fala. Porque se essa indignação ficar só no campo dos sentimentos, você não vai vencer o inimigo. Quando Deus viu o caos, ele disse: haja luz. Quando o diabo ouviu os relatórios do inimigo, ele falou: está escrito, está escrito. Nunca diante de uma adversidade, de uma mentira contada pelo diabo, houve silêncio da parte daqueles que venceram ele. Eu vou repetir: nunca. Quando o diabo abriu a boca para mentir sobre qualquer circunstância e situação, aqueles que venceram o diabo nunca ficaram calados. Eles sempre devolveram com a palavra. Amém, queridos? Romanos capítulo 10, eu vou ler na NVT hoje. Só hoje. Minha versão preferida é a King James, mas a NVT ela traz uma clareza sobre esses textos que nos ajudam a compreender melhor. Algumas coisas trazem mais para perto, tornam mais íntimo. Você precisa tornar a palavra íntima. Precisa colocar ela na primeira pessoa. Precisa falar: é comigo que Deus está falando. Amém? Diz assim, Romanos 10, 16 a 18. Nem todos, porém, aceitam as boas novas. Pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, isso é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra e as suas palavras alcançaram até os confins do mundo. Esse texto é tão interessante, a gente geralmente cita porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas existe uma pergunta aqui. O fato das pessoas estarem ouvindo a palavra, ouvindo as boas novas, gera um ambiente propício para que a fé chegue. Mas não é garantia de que todos os que estão no mesmo ambiente, ouvindo a mesma palavra, estão dando ouvidos a ela. Porque a pergunta foi: eles ouviram? Ouviram, mas quem creu? A fé, ela vem por ouvir, mas esse ouvir aqui, ele acompanha uma atitude de crer naquilo que está sendo ouvido. Porque você pode estar sentado ouvindo algo, mas você está com o seu coração ou desconectado da sua mente e não está deixando que as palavras de salvação salvem você. É por isso que às vezes, amados, nós vamos ver dentro de um ambiente da igreja, algumas pessoas que chegaram recentemente crescendo em Deus, amadurecendo, e outras que já estão há muito tempo no mesmo lugar. O que está acontecendo? E às vezes isso até causa algumas invejas. Sim ou não? Acabou de chegar, já está querendo sentar na janela. Estou aqui há um tempão. E aí começa, não me vê, não me honra, não me reconhece. Mas sabe, nós temos ouvido isso na escola de ministros, ouvimos isso dos nossos pastores, ouvimos isso da parte de Deus. Quem vai determinar o seu avanço, a sua limitação, é o quanto você está praticando o que está ouvindo. Pastor Bud dizia, né? Eu vou pregar as mesmas coisas até que vocês comecem a praticar o que estão ouvindo. Então ouvir as mesmas coisas é segurança, como o apóstolo Paulo falava, porque ouvir uma vez só talvez não seja o suficiente para que você se torne praticante daquilo. É necessário que a fé acompanhe aquilo que está sendo ouvido, que está sendo pregado. Você está aqui ainda? Existe uma atitude de um coração humilde, sedento, desejoso. A palavra em Lucas diz: vede, pois, como vocês têm ouvido. Como ouvis? Então perceba, existe uma fé que vem pelo ouvir, mas o como você está ouvindo faz toda a diferença na fé que vai chegar. Está fazendo sentido? É importante a gente chegar nesse lugar para que a gente pare e fale: rapaz, eu estou sendo roubado na minha atenção. Eu estou vindo para o culto, eu estou sendo diligente em sair de casa, me arrumar, pegar os meninos, enfiar do carro, vir para o culto. Mas eu não estou sendo diligente na hora que eu sento. Na hora que eu sento para ouvir a palavra, minha mente está vagando. O meu comportamento está sendo distraído. Eu estou dando atenção àqueles que estão ao meu redor. E o diabo está o quê? Roubando a semente.
Aí você chegou aqui com uma expectativa, você chegou num ambiente favorável para milagre, favorável para mudança, mas porque não se conectou, ainda que os seus ouvidos naturais estivessem abertos e você tem a capacidade cognitiva de ouvir, a sua mente não absorveu a realidade de quem você é. E aí a gente volta para casa, de repente com aquela mesma necessidade que a gente chegou. Mas o outro que se conectou, que teve fome, que teve sede, pegou aquilo e creu e falou: é isso, era a resposta, era a palavra, era aquilo que eu precisava ouvir. Creu e começou a colocar em prática, e a vida dele começa a mudar. O que nos mostra, querido, que para nós está sendo dada a mesma oportunidade. Nós não somos perseguidores uns dos outros. Nós não somos barreira para crescimento um dos outros. Nós estamos impedindo o avanço espiritual um dos outros. Por que alguns estão avançando e outros não? Porque alguns estão prestando atenção em como ouvem. Amém. Em nome de Jesus, gente, eu estou pregando empolgada hoje. Não é para você ficar com essa cara, não. A gente nem está brigando hoje. Porque tem dia que eu tô, nem vem, eu nem abri o olho hoje. Nem fiz a pausa Amém, gente? Amém. É para você se empolgar. Por quê, queridos? Porque enquanto a gente não tratar dessas coisas, a gente vai continuar achando que tá tudo bem quando não tá. Porque eu não sei você, já que vocês não estão pegando junto, deixa eu falar um negócio para você. Você não fica assim, por aqui, de viver uma vida medíocre, não. De todo culto, ouvir a mesma coisa, correr pelo mesmo motivo e não mudar nada. O problema não está na palavra, o problema não está na unção. O problema está na responsabilidade de fazer algo com a palavra que você está correndo. Porque se você está movendo o seu corpo, mas não está movendo o seu coração, não vai acontecer. Precisa mover o corpo, precisa mover as pernas, precisa mover a boca, mas precisa mover o espírito. A fé é dada no espírito. Não é na sua mente, não é na lógica humana que as coisas acontecem. Uma vez que a fé, ela é colocada em um lugar seguro, a sua mente, ela vai responder à fé. Não, amados, eu não sei você, mas eu não quero viver um tempo antes da vinda de Jesus de empolgação. Foi tremendo, foi maravilhoso. Eu fui da época do tremendo. Foi tremendo. Foi tremendo. Foi. O problema é que foi. O evento foi, a ministração foi, o retiro foi. O que está sendo agora? O que é quando você não está aqui? Porque aqui pode estar sendo muito bom, mas é em casa que vai ter que funcionar também. É quando o médico fala, tá tudo ruim, que você vai ter que decidir. Preservar sua mente naquilo que Deus falou no domingo, no sábado, ou ficar com o relatório natural. É quando os filhos estiverem dizendo, eu não creio, eu não quero. Eu nem sei se eu sou crente. É quando os filhos começarem a duvidar daquilo que foi implantado, porque o diabo está assolando a mentezinha deles, e você está falando, Satanás, eu sei em quem eu tenho crido, a minha família é do Senhor, a minha casa está sobre a rocha. Você não se cala e intimida com aquela situação, você não olha para isso falando, e agora? Não, você vai para cima, você olha no olho do inimigo, você vai com sangue nos olhos, e você fala, a minha família não será perdida. Mas para isso, não pode só ser desespero. Porque fé não é desespero. Fé não é, eu vou falar porque eu soube que alguém falou e funcionou. Você tem que estar convicto. Você tem que estar num lugar tão certo daquilo, que você pode abrir o olho e ver um cenário, e você fala, não, mas por dentro eu tenho um outro cenário. Um outro cenário. Romanos é muito conhecido por nós,
Mas eu já comecei me desculpando. Não é porque é conhecido que a gente está praticando. Amém? Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos. Essa palavra rogo-vos aqui, o apóstolo Paulo estava usando um termo que no original é uma súplica. Era como se ele pudesse dizer: eu estou me colocando de joelhos, eu estou implorando, eu estou fazendo uma súplica. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A gente sempre fala sobre o culto racional. Não seja conformado com esse mundo, mas transforme o vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu quero focar hoje em: apresente o vosso corpo como um sacrifício vivo. Sabe que cérebro faz parte do corpo? Porque a gente bota a mão assim, sempre para falar da mente. Você está aqui? A gente fala corpo, espírito, não é? Alma e corpo. Mas o que está aqui dentro, alguns se sacudir, ficar louco, não, brincadeira. Mas o que está aqui dentro é cérebro. E cérebro faz parte do corpo. Não é porque está dentro que é outra coisa. Porque seu fígado, o que foi? Tá tudo bem? Tá, amém. Seu fígado, seu baço, seu rim, tá tudo dentro, mas é corpo. Você não fala minha alma. Fala? Não, você não fala ai minha alma, pegando nos seus pulmões. Não, da mesma forma, o seu cérebro, o que está aqui dentro é corpo. E aí Deus está falando para nós através do apóstolo Paulo: apresente o culto racional, apresente o seu corpo como um sacrifício. Ou seja, não deixa que o seu cérebro se incline para as coisas naturais. Não deixe que o conhecimento que está sendo processado dentro do seu cérebro seja mais natural do que espiritual. Porque se o seu cérebro, que está absorvendo toda a informação, estiver absorvendo mais as coisas naturais do que as espirituais, então o resultado da sua vida não vai ser uma vida de fé. E quem escolhe o que vai subir para o HD ou não, sou eu e você. Amém? Fica com inveja não, eu tenho assessoria. Isso. Amém? Melhorou? Aleluia. É que eu pulo, né? Aí não ajuda. Vou ficar quieta, prometo. Não. Amém, amado. Você está entendendo? O que a gente recebe aqui vai ser processado. Você está ouvindo, o seu ouvido natural está ouvindo. A sua mente, ela está processando, para isso se tornar uma memória, para isso se tornar uma informação guardada, para que você daqui a pouco fale: o que foi mesmo que foi pregado? E isso vem como uma memória, sim ou não? Agora, aquilo que você está selecionando como importante é aquilo que vai ser lembrado para você. Se você está selecionando coisas naturais mais do que as espirituais, no momento do dia a dia, o que vai ser lembrado? O natural. E você vai andar como um homem carnal, embora crente, cheio do Espírito Santo, considerando mais os relatórios naturais do que espirituais. Por quê? Porque você está se alimentando, o seu HD, o seu banco de memórias está lotado de informação natural. Aí o apóstolo Paulo fala: pega o teu corpo e apresenta como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós podemos pensar: pegue o seu corpo e fala: Senhor, eu quero encharcar o meu corpo daquilo que é espiritual. A lei do Espírito e da vida operando eficazmente dentro de mim. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, trazendo vida para mim. A minha mente guardada, eu tenho a mente de Cristo, não a mente que eu já tive no meu passado. Eu não vou viver segundo os relatórios, os diagnósticos, a cultura, os traumas. Eu estava compartilhando com os alunos essa semana. Às vezes você pergunta: oi, tudo bem? Prazer. E a pessoa ela vai se apresentar, ao invés de ela falar quem ela é, ela fala o que aconteceu com ela. Quem você é? Ela começa a falar: eu fui ferida, eu fui abandonada, eu fui magoada, eu estou frustrada, eu sou divorciada, eu sou adotada.
Isso não é o que você é o que aconteceu com você. E a partir do momento que você pega o que aconteceu com você e torna a sua identidade, você está impedindo Deus de apresentar o verdadeiro você. Porque você é filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você é cheio de vida, cheio de saúde, cheio de paz, cheio de promessa gloriosa. Deus tem planos maravilhosos. Você não vai morrer, você não é fraco, você não é abandonado, você não é adotado. Você é filho, amado, forte. Se é para falar o que aconteceu com você, fala o que Deus fez. Se você vai ter que escolher sobre dar um relatório do que aconteceu com você, fala sobre o que Deus está fazendo com você. Isso vai revelar sua verdadeira identidade. Você está aqui comigo? Tem um livro que eu tenho indicado muito ele, que é Uma Mente Moderada e Disciplinada. É um livro muito bom de ser lido, de ser meditado. E tem uma frase que a Nancy fala. Ela fala: você permanece na arena da fé, permitindo que o seu espírito tome a liderança e não a sua mente. Você permanece na arena da fé, permitindo que o seu espírito lidere e não a sua mente. Amém, queridos? Você ainda está aqui. Tiago, capítulo 1, verso 21. Tiago 1, 21 diz: por isso, rejeitando toda a imundície e a superfluidade de malícia, receba com mansidão a palavra em voz enxertada, que é poderosa para salvar a sua mente. Ela é poderosa para salvar a sua alma, que é a mesma coisa. Se você recebe com mansidão a palavra que está sendo compartilhada, essa palavra é poderosa para trazer novidade para você a respeito de quem você é e daquilo que Deus está fazendo. Durante algum tempo, foi bem difícil para mim algumas coisas, porque eu entendo que quando nós compartilhamos de coisas que estamos vivendo, muitas vezes isso vai trazer identificação nas pessoas. Quando nós compartilhamos um testemunho, as pessoas falam: meu Deus, eu nem imaginava que alguém que está pregando pudesse viver tal coisa. E quando elas percebem que quem está pregando, quem está servindo, quem está cantando, quem está falando, quem está fazendo qualquer coisa, vive debaixo de pressão, assim como todo o resto, isso serve como se ele conseguiu, eu consigo também. E em agosto do ano passado eu fui diagnosticada com algumas, no plural, enfermidades bem graves. E de lá para cá, muitos relatórios difíceis foram sendo liberados. Relatórios terríveis mesmo, assim, relatórios perversos sobre a minha saúde. De todas as formas, confirmados de muitas formas. E eu caí na besteira de dar uma olhada sobre as coisas médicas que estavam sendo faladas. E ali, amados, quando isso aconteceu, um sofisma tão violento entrou na minha mente, que eu passei algum tempo, na verdade, ouvindo o diabo dizer dioturnamente, sem cansar: você vai morrer. E não só isso, o diabo não só falava isso, mas eu comecei a ter um vislumbre de como seria a Ana entrando de noiva e eu não ia estar lá. Eu cheguei a sonhar com isso. Vê se isso não é um sonho do inferno, produzido nas mais profundezas lagos de fogo. Produção, lago de fogo e enxofre. Está aqui comigo? Não, lá não era um leão rugindo, era o demônio fazendo... Coisas terríveis. Eu comecei a pedir, eu comecei a falar com o Braulio, falei: amor, eu sei. Eu falava com ele, eu falei: eu sei que não é, mas eu não consigo parar de ouvir. Você está entendendo? E Braulio falando: amor, foi sofisma. Foi sofisma. Isso não vai acontecer, não é grave. E eu estou fazendo exame. E cada vez que eu ia no médico era pior. Eu cheguei aí no médico e ele falou: você tem um ambiente cancerígeno. Eu falei: meu amigo, você está aqui comigo? E Braulio falando: não é verdade. Não, é Braulio me sustentando, liberando palavra. E uma pressão muito grande, muito grande. Eu sabia o que fazer.
Eu conheço a palavra, eu sei o que Deus fala, mas porque em algum momento eu permiti que um relatório natural chegasse, um tormento se aproximou. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E aí eu falei, Senhor, fala comigo, que eu sei que uma palavra ungida, uma palavra liberada, uma palavra autorizada vai me fazer sair dessa situação, porque eu creio na tua palavra. E Deus começou a falar comigo de várias formas, de diversas maneiras. Eu fiz uma confissão, escrevi, eu comecei a declarar, e eu tomava banho declarando, e eu acordava declarando, e eu falando, Kézia, o que você sentia? Raiva do diabo. Eu não estava sentindo cura e um poder. Não, eu estava sentindo, vai acontecer, tem que acontecer. A palavra é verdade, o diabo é a mentira, isso não é verdade. Aí a gente fazia aqueles autoexames e os negócios estavam tudo lá, igualzinho, nada tinha desaparecido. Aí a mente já quer falar, não está funcionando. Funciona para o outro, mas não funciona para você. Com fulano foi rápido, com você está demorando. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? E aí é o que a Bíblia chama de perseverança. Ela tem que ir até o fim. Ela tem que continuar. E sabe, se você estiver andando nesse caminho e você perceber que você está cansado, pede ajuda. Não finge que está tudo bem. A fé não é fingida. A fé não fala está tudo bem e quando chega a compartilhar sobre o que está acontecendo já não tem mais o que fazer, não. Eu liguei para os meus pais e falei, ó, eu não estou bem, está acontecendo isso. E eles começaram, todo dia de manhã, era oração e intercessão. E Braulio pegando comigo e eu confessando a palavra. E a gente começou a intensificar. E eu parei, eu tenho um lugar lá na minha casa que tem livros, né? Minha biblioteca é chique, né? Aí eu parei e esse livro, Uma Mente Moderada Disciplinada, ele como se tivesse feito... Ele é fininho, pequenininho, o meu é branco, tem uns que tem a capa verde, né? Mas ele estava lá no meio, sabe quando tá... Ele nem estava em destaque. Mas na hora que eu olhei, fez esse. E no primeiro capítulo eu comecei a falar, é isso mesmo, é isso mesmo. Aquele poder começou a ser liberado por dentro. Irmão, como é que você fez? Eu fiz isso. Eu pedi ajuda, eu entrei em concordância, eu escrevi o que Deus diz, eu meditei sobre as mesmas coisas, eu botava pregação, eu tinha cuidado com música. Porque quando você está sensível, a tendência do seu corpo é querer ouvir música. Vamos chorar comigo, Senhor, vem me ajudar. Não, você tem que botar o diabo para correr. A música que vai trazer fé para você é aquela que fala das promessas do futuro. Aí eu comecei a fazer uma seleção de roupa que eu vou usar no casamento da minha filha, roupa que eu vou usar no casamento do meu filho. Eu comecei a criar uma imagem das coisas que ainda vão acontecer. Eu comecei a ver coisas por dentro que eu ainda não estou vivendo. E Deus, teve um dia que eu acordei e eu falei, Senhor, porque eu acordava com aquele tormento. E aí eu falei, Senhor, vem em meu socorro. E Deus falou, olha para a sua agenda. Foi minha agenda. Aí eu abri a agenda e tinha escola de ministro, tinha aula do Rema, e tinha culto, e tem o Adora a Deus, e eu olhei e Deus falou, você vai estar em todos eles. Amados, Deus é simples, o evangelho é simples. Deus pega algo que você tem na mão para dizer, vai acontecer. O diabo não vai frustrar, ele não vai interromper. Não importa, não interessa se não está acontecendo ainda. Pega aquilo que Deus falou, bota um quadro bem grande e começa a olhar falando, vai ser assim, eu vou me vestir assim, eu vou ver isso acontecer. O diabo não tem mais poder do que a palavra. Ele não é mais poderoso do que a palavra de Deus. De fato, ele está muito abaixo. De fato, tem uma imagem mentirosa na internet. É mentira. É mentira. Que tem uma imagem assim, já viu? Deus de um lado e o diabo do outro fazendo assim, a queda de braço. Quem já viu isso aqui? Aquilo é mentiroso. A Bíblia diz que ele está muito acima. Deus não está medindo força com o diabo. O diabo não é o opositor direto de Deus, como se fosse a força oposta. Porque o poder de Deus não pode ser comparado ao diabo.
Às vezes, amados, as nossas imaginações, elas fazem a gente pensar que a gente está entre uma guerra, entre um cabo de guerra, Deus puxando de um lado, o diabo puxando do outro, e você ali. Não, amados, nós somos mais que vencedores. Nós estamos. Isso é muito legal, porque quando você está agitado, você anda. Ninguém que está agitado deita para dormir. Você concorda comigo? Aí a Bíblia diz que a gente está sentado nos lugares celestiais, juntamente com Cristo, muito acima dos principados e potestades. Agora, se você é homem, você não senta assim, né? Você senta de outro jeito. Mas, como eu sou menina, eu estou sentada assim. Você está aqui comigo? Muito acima. Nós estamos em uma... Quando a Bíblia diz que a gente está sentado juntamente com Cristo, Ele está falando, você está numa posição de descanso, de vencedor, de quem não está preocupado, de quem não está olhando para essas coisas temendo o amanhã. 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, é esse texto que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Eu lembro da sua fé, 2 Timóteo 1, 5. Eu lembro-me de sua fé sincera, como era da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. E eu sei que essa mesma fé continua firme. O que os nossos filhos estão vendo quando as adversidades chegam dentro de casa? Será que no futuro ele fala, minha avó tinha uma fé inabalável, mamãe também? Será que as pessoas que vão acompanhar a vida dos nossos filhos daqui a alguns anos vão falar, tua avó era desse jeito, tua mãe também, tu puxou elas? E sabe, amados, é o que o Braulio sempre fala isso, demonstrar uma atitude de fé corajosa quando tudo vai bem, é fácil. Tá tudo favorável, é fácil. Mas quando as adversidades chegam, é que você é colocado naquele lugar de dizer, eu não vou me abalar. A minha fé está firme, a minha fé é constante, eu não vou ficar apavorado. Ainda que a minha mente esteja perturbada, ainda que o diabo venha com todo dardo e sugestão e barulho, eu sei qual é o meu lugar seguro. Eu sei para quem pedir ajuda. Eu sei o que é renovar a mente. Eu sei também reconhecer que, por exemplo, no meu caso, eu falei, eu estou precisando fortalecer a pregação de cura. Eu estou precisando ouvir mais sobre isso. Porque quando algo chega e você não se vê firme, significa que você precisa fortalecer. É como se eu fizesse um exame e falasse, você está com baixa vitamina B12. O que você vai tomar? Vitamina D? Não, você vai tomar B12. Então, quando você enfrenta algo que você fala, quando isso chegou, isso me abalou, é nisso que você precisa se alimentar. Por quê? Porque, deixa eu te contar uma coisa. Mas você... Amanhã tem ceia, aí você fica chateado, você tem um dia para ficar chateado, amanhã você ceia comigo, tá? Mas deixa eu te contar uma coisa. Vai chegar de novo. O relatório de enfermidade vai chegar de novo. O de falta vai chegar de novo. O de problema vai chegar de novo. Porque a gente está vivo. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai passar por situações e circunstâncias. Mas a questão não... Você nem gostou disso, né? Teve um monte de gente que falou, está repreendido. Mas vai, não é a questão... Vai. A questão é como que isso vai te encontrar. Eu vou colocar em coisas pequenas. Você pode estar enfrentando uma enxaqueca agora e ser curado. Mas o sintoma da enxaqueca vai querer voltar. O seu corpo tem memória. Ele vai querer se manifestar, se comportar da mesma maneira como ele se comportava no passado. Você está aqui? A forma como ele vai te encontrar é que vai determinar se aquilo vai crescer ou não. Você está entendendo? Porque você acostumou o seu corpo a reagir de uma determinada forma. É corpo, cérebro é corpo. Ele foi acostumado, fiquei nervoso, deu dor de cabeça. Se eu ficar nervosa, dá dor de cabeça. Se eu ficar sem comer, eu tenho dor de cabeça. Quando eu estou nesses dias, me dá dor de cabeça. Você fala, você se comporta e o seu corpo tem uma memória. Aí você fala, não é essa a minha realidade. Eu sou curada, eu sou sarada, eu não vou viver refém desse diagnóstico. Muito bem, é isso mesmo. Adivinha, a primeira vez que você chorar muito, ficar sem comer ou se aborrecer, qual o sintoma que vai? Pim! E aí você tem uma decisão aqui que está. Pergunte-me como.
Aqui que está a chave. Se quando o sintoma vem, você fala, não funcionou, você botou a perder a construção. Mas se quando o sintoma vem, você fala, sintoma, você é mentiroso, eu já fui curada nessa área. A minha realidade não é viver refém disso. O que você está dizendo? Você está falando para o seu cérebro, se comporta de outra forma, porque essa não é mais a minha realidade. A questão é não é se vai chegar de novo, é como que vai me encontrar quando chegar de novo. A Bíblia não diz que a luz do justo é como a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Aqui eu tinha um nível de intensidade, mas amanhã eu tenho outro. E amanhã eu tenho outro. E quando a treva chega, quando a situação chega, ela precisa me encontrar em outro nível de intensidade. Até se tornar dia perfeito. Até o diabo falar, não adianta mais. Nessa área ela não pode mais ser provocada. Nessa área ela já chegou no nível de plenitude que eu não posso mais alcançar. Isso funciona para quê? Para tudo. Para qualquer área. Para passado, para trauma, para lembrança, para doença, para finança, para ministério, para frustração, para o que deu certo e você achou que era o máximo. Porque tem alguns problemas que nós estamos vivendo, não é pelas coisas ruins que estão acontecendo, são pelas boas. Viram bezerros de ouro. Agora eu cheguei, agora eu faço. E aí aquilo que era só um passo, vira um altar. E esse altar vira uma idolatria. E você fica estagnado, ao invés de avançar. Às vezes o diabo, percebendo que já não tem mais ambiente para lidar com coisas perigosas, ele começa a lidar com coisas favoráveis. A soberba, o orgulho. Eu sou líder, olha como fala comigo. Oh, tolice. É só um título, não é quem você é. E títulos vêm e vão. Eu vou ficar muito à vontade de fazer isso aqui, porque tanto a minha família quanto os meus pastores sabem. Então quem não me conhece também não vai fazer diferença, mas que eu não gosto de bajulação. Não é minha característica, ao contrário, tem até que tomar cuidado com o outro extremo. Assim, eu não sou essa coisa de ficar lá. Mas deixa eu falar um negócio para você. Tem uma característica na vida dos nossos pastores de estar sempre nos movendo. Vou dar a oportunidade de você falar amém, que está fazendo download, né? Os nossos pastores estão sempre nos movendo. Você está num lugar e ele fala, mas agora você não vai fazer mais isso, você vai fazer aquilo. Mas agora eu fui colocada para liderar o departamento infantil. Aí quando você está no auge do departamento infantil, ele fala, agora vai mais não, agora você vai liderar o diaconato. Aí você fala, mas agora vai liderar o diaconato. Sabe o que é isso? É proteção. Porque você não é um título. A sua função não é aquilo que você está ocupando dentro da igreja como um cargo. É a fidelidade com que você está fazendo aquilo que foi deliberado a você fazer. Quando você se apega demais a um lugar, isso vira bezerro de ouro. Quando você fica chateado quando alguém move você de um lugar, tem gente que fica chateado porque sentaram na cadeira. Eu estou falando sério. Eu conheci uma aluna do Rema, nós conhecemos uma pessoa que se matriculou no Rema. E uma vez ela chegou e uma pessoa estava sentada na cadeira dela. E ela chegou, estava sentada na cadeira dela. E ela saiu da escola porque estavam sentados na cadeira dela. Ela podia ter pegado uma cadeira de praia, né? Levado para dentro, sentado na cadeira dela. E feito os 2 anos do Rema. Mas entende, existem falhas às vezes que o diabo não vai mexer com coisas grandes. Que as pessoas pensam pecado, adultério, pornografia, traição, dinheiro. Mas às vezes o pecado, ele é só um lugar que você não quer abrir mão. Porque você acha que é seu. Você era uma pessoa até um dia antes de alguém te dar um título. No dia seguinte você fala, não, mas agora, o que aconteceu em 24 horas? Não, mas agora a pessoa anda assim. Bobagem. No final do ministério de Jesus, depois de ter feito tudo o que ele fez, ele falou, deixa eu te dizer, de tudo que eu fiz, a coisa mais importante que eu vou fazer é essa. Vou lavar teu pé.
No nosso caso, na nossa cultura, poderia parecer um retrocesso. Depois de ter ressuscitado, morto, curado, enfermo, tanto milagre, e a multidão seguindo, e o povo hosana nas alturas. Como é que eu vou terminar? Antes da ceia, eu não consigo, pastor, vai. Como é que eu vou terminar? O ápice, a ceia, o último momento, o ato final, antes de fechar as cortinas do meu ministério. Vou lavar o pé de Pedro. E não fica achando que o pé de Pedro era só com chulé, não. Eles andavam em ruas de barro. Era sujo. Era sujo. E Pedro ainda teve a audácia de falar: lava é tudo. Se o pé, né? Olha o ato final da peça. Vem Jesus entrando e tudo terminando. E o que ele vai fazer agora? Agora ele vai derramar glória. Não, ele vai lavar o pé. Dizendo: de tudo isso que vocês viram, essa é a coisa mais importante. Aprenda a ser servo. Eu vou terminar com isso. Eu estou perdida no horário, porque antes o culto era de 6 às 8. Aí eu já olhei para o relógio umas 2 vezes e falei: nunca mais vou pregar nessa igreja, que são 8h30. Mas tá tudo bem, eu ainda estou no horário, né, pastor? Glória a Deus, ufa. Eu vou terminar falando de Daniel. Eu tenho alguns personagens preferidos e Daniel é um deles, talvez por conta da escatologia. Ao estudar, ler e reler o livro de Daniel, eu comecei a ficar encantada com a capacidade da história de Daniel. Porque no contexto, os historiadores dizem, né, que Daniel ele tinha por volta de 16 anos de idade. E Daniel ele foi levado cativo, então, para a Babilônia. Eles foram levados, né, do exílio para a Babilônia. E quando Daniel chega lá, ele é escolhido para servir dentro do palácio do rei. Só que para você servir como um homem dentro do palácio do rei naquela época, era muito comum que os meninos se tornassem eunucos. Se você não sabe o que significa, eu também não vou explicar hoje, porque o culto não é sobre isso. Amém? Você procura no Google. Mas era muito desafiador para um menino em plena... no momento, no ápice da sua vida, no ápice do desenrolar da sua vida, ele agora ser limitado a não ter uma esposa, a não casar, a não ter um futuro em relação a isso. E os historiadores falam isso porque quando a gente vê alguns registros de Daniel, ele não desenvolveu um rosto de homem, ele não tinha aparência, ele não tinha pelos no corpo. Toda vez que desenhavam ele, se mostrava ele como um menino, ou seja, foi tirado dele aquele amadurecimento para que ele servisse no palácio do rei. Então eu estou falando de um menino que foi preso por causa... foi levado exilado, foi levado como escravo por causa da desobediência do povo dele, não necessariamente por causa do erro dele, mas por causa do seu povo. Ele foi levado como escravo, ele foi escolhido contra a vontade dele para servir dentro de um palácio, muito provavelmente feito eunuco, e por volta dos 16 anos. Gente, pega um menino hoje de 16 anos e pensa num contexto desse, o menino sendo levado escravo junto com o seu povo para servir dentro de um rei que era pagão, e ser limitado a todos os sonhos que tinha. Você entende que era até compreensível que esse menino ficasse frustrado, até mesmo um pouco rebelde, afinal de contas estava com 16 anos. Você está aqui comigo? E aí a gente vê um menino, e eu estou contextualizando, isso é o capítulo 1, quando fala de Nabucodonosor, ele chegando, sendo escolhido. Capítulo 2, fala que Daniel, ele foi dado a ele a capacidade de sonhar. Mas ainda no capítulo 1, fala que o rei preparou uma mesa, e nessa mesa tinham comidas que eram consagradas a ídolos, que eram comidas impuras, eram comidas que o povo judeu não podia comer. E a Bíblia diz que Daniel decidiu. Daniel escolheu o que ia subir para a mente dele. Daniel decidiu. Daniel não era salvo. Daniel não tinha o Espírito Santo dentro. Daniel não tinha visto Jesus. Daniel não tinha glória. Daniel tinha uma firmeza: eu não vou desobedecer o meu Deus. Ele decidiu firmemente em seu coração não se contaminar com aquilo que era impuro. Uau! Uau!
E a Bíblia diz que Deus foi dando graça e sabedoria, Ele foi interpretando os sonhos. Só que com essa firmeza, santidade de Daniel, ele foi também sendo cercado de inimigos. Pessoas invejosas que começavam a ver Deus dando graça, fortalecimento, capacitação a Daniel, dizendo, é muito favorecido. E as pessoas começaram a se mover com inveja, a buscar possíveis falhas de Daniel para ir atrás de Daniel. E nessa passagem, Daniel capítulo 6, é aquele momento que ele também de novo decide firmemente a não se curvar a nenhum outro Deus, mesmo que isso lhe custasse a vida. E no verso 20 a 22, você sabe que o rei vai dar uma ordem, porque era um decreto e o rei não podia voltar atrás, de que todo aquele que não se prostrasse seria jogado numa cova de leões famintos. Você está aqui comigo? Amém? E diz, e quando ia se aproximando da cova, cheio de tristeza, o rei gritou, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você adora... Aquele rei, amados, aqui na verdade Ciro, ele não era crente, ele não era um homem cheio de Deus, ele não tinha temor, mas ele reconhecia, esse Deus que Daniel serve é um Deus vivo, esse Deus que Daniel serve é um Deus que o livra. E ele fala, será que o seu Deus te livrou? O Deus que você adora foi capaz de salvá-lo dos leões? E Daniel respondeu, oi rei, eu lhe desejo uma vida longa. Ó Daniel dentro da cova, ó aqui pra mim, ó Daniel dentro da cova, vida longa ao rei. E os leõezinhos? Amados, isso aqui não é historinha. Isso aqui não é historinha. Isso aconteceu. O meu Deus mandou seu anjo para fechar a boca dos leões. Eles nem me tocaram. Isso porque sou inocente diante de Deus. Porque Daniel se apegou à palavra firmemente. Deus o protegeu firmemente. Porque Deus viu que Daniel nunca negociou a palavra. Deus deu toda a proteção que ele precisava diante de qualquer circunstância de morte, qualquer decreto contrário. Porque ele estava firme, Deus o protegeu. Amém, queridos? Hebreus traz um conselho para nós, capítulo 2, verso 1. Portanto, convém atentar, se apegar com mais firmeza para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. 1 Coríntios 16, 1 diz, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Você recebeu algo bom essa noite? É hora de desentulhar poços. É hora de você se apegar com firmeza às coisas que Deus fala ao seu respeito. Não é falou no passado, não é o que aconteceu num dia, não é um relatório favorável que você já teve, não. É o que você está ouvindo hoje, Deus confirmando que você é amado, que você foi perdoado, que você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, que Deus tem planos de paz e não de mal, que Ele tem um futuro glorioso para você, que as coisas não vão ficar onde estão, independente de como elas estão agora. O futuro tem para você em Deus promessas, tem suprimento, tem sonhos. Tem sonhos. Eu acho que um principado de desesperança veio sobre o Brasil desde a Covid. A gente começou a ouvir as pessoas falando demais, eu estou cansada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não era só um cansaço físico. As pessoas relatam, eu estou exausto, eu estou cansado. O que você tem planejado? Eu não estou nem planejando muita coisa. Eu estou vivendo um dia de cada vez. Não de uma forma positiva, mas é como se não tivesse nada bom para acontecer. É como se fosse gerado um sentimento de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. E isso nos roubou essa fé ousada, essa fé feliz. Essa fé de dançar, essa fé de celebrar o futuro, essa fé de fazer planos, essa fé de sonhar com ministério,
com chamado. Você ainda está aqui. Traga a sua memória, visita a sua sala de troféu aqui dentro. Vai lá e lembra do que Deus já fez. Sabe que o Deus que já fez está pronto para fazer mais, para fazer de novo, para fazer infinitamente melhor. Aleluia. Mas eu não estou desconectada, então fica comigo. Voltou, pronto. É o Satanás me atrapalhando. Foi só uma pausa para você pensar. Sei lá. Você está aqui. Para e pensa nas coisas que Deus tem dito. E não pensa no... eu já estou cansada, eu tenho crido nisso há tanto tempo. Não. Para e pensa, está mais perto hoje do que estava ontem. Eu estou a um passo. Está quase. Se eu estender a mão, eu chego. A gente, de vez em quando, lá em casa, a gente brinca de videogame. Eu vou expor a Ana agora. Ela já olhou pra mim assim. E ela estava irritada num joguinho que ela estava brincando lá, porque tinha um bichinho que ela não estava conseguindo de jeito nenhum estragar ele, matar ele para passar da fase. Olha eu, super estragar o bichinho. Uhum. Aí ela foi procurar os comandos, sabe? Tem uns comandos que você encontra. Tem uns comandos que você encontra para anular o inimigo.